E aí, galerinha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem, todo mundo estudando, todo mundo tirando as suas dúvidas, né, indo atrás dos conteúdos, certo? Vamos dar continuidade aqui aos nossos assuntos, gente. A gente vai para a aula de número 8 e a gente vai trabalhar hoje as ligações químicas, tá certo? As ligações químicas se dividem em três partes, em ligações iônicas, ligações covalentes, também chamadas de moleculares, e ligações metálicas, tá certo? A gente vai definir cada uma dessas ligações a partir do momento que a gente observa o tipo de elemento que está ali na minha ligação, tá certo? A gente consegue diferenciar essas ligações a partir dos elementos que estão ligados ali no meu composto, tá certo? Vamos aqui primeiro entender o fundamento das ligações químicas e essa estabilidade energética que acontece ali. Bom, gente, as ligações químicas elas envolvem aproximadamente 2 ou mais átomos, tá certo? Então a gente vai observar o perfil de variação de energia para a formação de uma molécula com 2 átomos, tá? Diatômica, 2 átomos, a gente observa que essa distância internuclear para a gente entender o que está acontecendo ali, tá certo? À medida que os átomos se aproximam, a gente vai vendo aqui na etapa 1 e na etapa 2, as forças atrativas entre seus elétrons e os seus núcleos levam a essa diminuição da energia potencial do meu sistema, até atingir um valor mínimo. Quando ele chega nesse valor mínimo aqui, que é o 3, ele vai estabelecer a ligação química entre esses meus átomos. Depois disso, quanto mais se aproximam, maior vai ser a repulsão entre os seus elétrons e os seus núcleos, o que causa um aumento, né, um retorno desse aumento de energia potencial no meu sistema. Tá certo? Então aqui até então estabilidade energética vai depender dessa diminuição e do aumento da energia potencial, tá certo? Então até aqui tudo ok, vamos dar uma passadinha aqui. O átomo de Lewis e a regra do octeto. Bom, o modelo de pares de elétrons de Lewis explicava a valência dos átomos e as proporções com que se ligavam a outros átomos para formar substâncias, né? Sempre a gente vai entender a regra do octeto no seguinte: sempre vai tender a esse meu elétron ter, ou esse meu elemento ter 8 elétrons na camada de valência. No caso, ou 2, caso a camada de valência seja a camada K. Bom, traduzindo tudo isso aí, gente. O meu elemento ele precisa ter 8 elétrons na sua camada de valência. Quando o meu elemento atingir esses 8 elétrons, como que ele vai atingir esses 8 elétrons? Isso vai depender do compartilhamento ou da doação e do recebimento de elétrons entre esses meus elementos. Tá certo? A gente vai ter algumas exceções a essa regra do octeto. Por exemplo, átomos muito grandes, que a gente vai ter a partir do terceiro período, eles são capazes de acomodar mais de 8 elétrons em sua camada de valência, né? Que vai ser explicado com a presença do orbital do tipo D. Enquanto átomos menores do segundo período são capazes de se tornar estáveis com menos de 8 elétrons. Então, traduzindo mais uma vez isso aí, gente. A gente vai ter 8 elétrons, em alguns casos a gente pode ter 2, em alguns casos a gente pode ter mais. Mas a grande maioria vão completar o octeto, né? Vão ter 8 elétrons na sua camada de valência. Mas, professor, como seria essa representação do átomo de Lewis para a gente melhorar esse entendimento da regra do octeto? Seguinte, gente, o átomo de Lewis nada mais é do que esses pontinhos aqui que a gente está vendo, tanto ao redor do flúor, quanto ao redor do hidrogênio, aqui nesse outro átomo de hidrogênio, nesse átomo aqui de oxigênio e nesse de hidrogênio aqui, tá certo? Isso é a representação de Lewis. Mas de onde vêm esses pontinhos? Como que eu consegui identificar esses pontinhos? Como que eu vou trabalhar com esses pontinhos? Seguinte, gente, a gente faz a distribuição eletrônica do meu composto, tá certo? Por exemplo, o flúor, ele tem número atômico 9, tá certo? Essa numeração 9 a gente faz a distribuição eletrônica, tá? E encontra os elétrons da camada de valência para esse meu elemento, tá certo? Vou só confirmar aqui qual é o número atômico do meu flúor. 9. É certo, é 9. A gente faz a distribuição eletrônica e encontra 7 elétrons na camada de valência, tá certo? Quando a gente encontra 7 elétrons na camada de valência, esses 7 elétrons aqui vão ser os elétrons, esses 7 pontinhos aqui vão ser os elétrons
que a gente vai colocar ao redor dele. Então, se ele tem 7 elétrons, ele precisa de quantos elétrons para se estabilizar? Ele só precisa de um elétron, tá certo? Esse elétron ele pode ser doado ou compartilhado. Esses exemplos que eu tenho aqui em rosa, tá? Que eu circulei em vermelho, eles vão ser de compartilhamento. Os dois elétrons vão utilizar, os dois átomos vão utilizar os mesmos elétrons para encontrar sua estabilidade, tá? E isso é uma característica bem básica das ligações moleculares, que também são chamadas de ligações covalentes, tá certo? E aí a gente vai passar para o próximo slide aqui, para a gente começar a entender a ligação iônica. Na ligação iônica, faz a anotaçãozinha aí. Ligação iônica é doação e recebimento de elétrons. Um elétron vai doar e o outro elétron vai, ou um elemento vai doar e o outro elemento vai receber elétrons, tá certo? A gente vai trabalhar a ligação iônica com isso. Doação e recebimento. Quem é que vai doar esses elétrons? Quem é que vai doar, perder elétrons? A gente vai ter os metais, tá? Os metais são os elementos que vão doar esses elétrons. E os ametais vão ser os elementos que vão receber esses meus elétrons, tá certo? Faz a anotaçãozinha aí. Ligação iônica vai acontecer entre metais e ametais, tá certo? Sempre metais mais ametais. As características... Mas, professor, como que eu vou conseguir identificar um metal e como que eu vou conseguir identificar um ametal? É muito simples, gente. Quando o meu elemento ele for da família 1, ele vai ter carga mais 1. Quando ele for da família 2, ele vai ter carga mais 2. Quando ele for da família 13, vai ter carga mais 3. E esses vão ser as numerações para os metais. Mais 1, mais 2 e mais 3. Quando for essas cargas aí, a gente vai ter metal. Agora, quando a gente for ter menos 3, menos 2 e menos 1, a gente vai ter os ametais. Tá certo? Eu vou fazer aqui um exemplo. Vou tentar fazer aqui um exemplo. O sódio, por exemplo. O sódio, Na... ele tem número atômico 11. Vamos fazer a distribuição eletrônica aqui dele? Vamos ver se dá para entender aqui, tá, gente? 1s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, opa, 3s1, na verdade. A gente vai ter aqui, ó, 2 e 2, 4, e 6, 10 e 11. Pronto. Quem é o maior nível aqui? Eu tenho 1, 2 e 3 como os níveis, tá? O maior nível vai ser o nível 3. Então a gente vai pegar todos os níveis 3 para identificar quantos elétrons tem. Como eu só tenho um elétron no nível 3, esse aqui vai ser o número de elétrons na camada de valência. Então ele vai ter um elétron. Se ele tem um elétron, ele vai doar ou ele vai receber? É mais fácil eu doar esse elétron. Então ele vai ter carga positiva, tá certo? Carga positiva para indicar que ele é um cátion. Vamos ver se dá para ler aqui. Acho que dá para ler. Ele é um cátion, tá certo, gente? Então aqui o meu elemento ele vai ser um cátion. Ele tem carga mais 1. Quando eu tenho carga positiva, cátion. Quando eu tenho carga negativa, ânion, tá certo? E aqui eu coloquei os exemplos para vocês. Lítio, sódio, potássio, rubídio e césio vão ter um elétron para doar. Magnésio, cálcio, estrôncio e bário vão ter 2 elétrons para doar. E na família 13 a gente vai ter o alumínio que vai doar 3 elétrons. Aqui não tem a família 15, gente. A gente só tem 16 e 17, mas eu vou até colocar aqui embaixo. Família 15. Tá? Quem é da família 15? Que a gente vai trabalhar aqui? O nitrogênio. Qual é a carga dele? 3 menos. Então, se vocês quiserem anotar aí, quiserem não, anotem, porque vai ser importante. Esses vão ser os elementos que a gente mais vai trabalhar durante as aulas, tá certo? O oxigênio e o enxofre da família 16 vão ter 2 elétrons para receber, e o flúor, cloro, bromo e iodo vão ter 1 elétron para receber. Eu vou fazer um exemplo aqui para vocês, tá certo? Daqui a pouquinho. Interações eletrostáticas. Entre os íons ocorrem interações eletrostáticas, ou seja, íons de mesma carga se repelem, enquanto os de cargas opostas se atraem, tá certo? Essas interações são denominadas ligações iônicas e as substâncias vão ser chamadas de compostos iônicos. Aqui, gente, eu tenho uma representação do retículo cristalino para o meu composto NaCl, tá certo? Esse composto aqui, o NaCl,
essa presença do meu retículo cristalino nada mais é do que, ó, aquela partezinha reta do meu cristal. Vamos supor que eu pegue um cristal. Esse meu cristal, ele tem partes retas no meu cristal ali, tá certo? Na sua estrutura. Essas partes retas, gente, vão ser chamadas de retículo cristalino. Os meus elétrons, eles estão presos dentro do retículo cristalino, tá certo? Agora, para me conduzir corrente elétrica, eu preciso dissolver esse retículo cristalino, que nada mais é do que você misturar uma solução com uma solução aquosa, esse meu sal em uma solução aquosa. Geralmente, os compostos iônicos, gente, eles são os sais, tá? Ligação iônica, cátion mais ânion formando um sal, metal mais ametal formando um sal, tá? Ligações iônicas são ligações mais fortes. Todas as minhas substâncias iônicas vão estar na temperatura ambiente, vão estar no estado sólido, tá certo? Vão dissolver muito facilmente em água, tá certo? Geralmente, não todos os sais se dissolvem em água, mas a grande maioria deles vai se dissolver em água, tá certo? E a gente vai vendo as características aqui, tá certo? Compostos iônicos e estabilidade, ó. A ligação iônica é uma característica do cristal como um todo. Então, todo cristal, ele faz ligação iônica. A formação de cátions, sódio e ânions cloreto, por exemplo, leva a um sistema de maior energia. Porém, as interações entre os íons formam uma rede cristalina, que é o retículo cristalino que eu falei para vocês, né, de menor energia, mais estável que as espécies que a originaram. Bom, tipicamente os metais constituem cátions de compostos iônicos, enquanto os não metais os ânions. Nada mais é, traduzindo tudo isso aí que eu falei, nada mais é do que dizer que os meus metais são cátions e ametais são ânions e que a junção dos dois vai formar o retículo cristalino, tá certo? Então aqui eu tenho a junção entre o sódio mais e o Cl menos, vai formar aqui o NaCl, tá certo? Então aqui temos a junção dos dois para formar um composto iônico. Vamos aqui. Propriedades e características desses meus compostos iônicos. Compostos iônicos têm temperaturas de fusão e de ebulição relativamente elevadas e baixa condutividade elétrica na fase sólida, mas que aumenta na fase líquida. Ó, gente, é o seguinte. O que eu quero dizer com isso aí? São sólidos na temperatura ambiente, todos os compostos iônicos são sólidos na temperatura ambiente, eles apresentam altas temperaturas de fusão e ebulição. Quando estão no estado sólido, eles não conduzem corrente elétrica, diferentemente de quando estão no estado líquido, tá certo? Quando a gente funde um sal, quando a gente passa ele do estado sólido para o líquido, ele pode conduzir corrente elétrica. Por quê? Porque aquele retículo cristalino, que é onde os elétrons ficam presos, ele já não vai mais existir. Então existe uma possibilidade de condução de corrente elétrica naquele composto que não tem mais o retículo cristalino, tá certo? Então, na fase sólida, ele não conduz. Quando a gente derrete o sal, ele pode conduzir corrente elétrica e também existe uma outra possibilidade. Eles também, gente, eles podem conduzir corrente elétrica quando eu dissolver ele em água. Quando eu conseguir dissolver ele em água, esse retículo cristalino vai ser desfeito e também vai conduzir corrente elétrica, tá certo? Quando líquidos aqui, que mais são duros, mas também são frágeis. Por exemplo, se você pegar uma bola de sal que está ali juntinha e você apertar demais, a gente vai conseguir dissolver, ou a gente vai conseguir quebrar esse sal. Se você apertar um pouquinho mais ele vai se desfazer. Professor, mas o açúcar, ele também faz ligação iônica? Não, gente. O açúcar, ele não faz ligação iônica. Mas a gente encontra ele em forma de cristal. Não, gente. Ali nada mais é do que um processo que aquele componente passa para ele adquirir aquela forma ali. Mas, por exemplo, ele não tem uma característica que as ligações iônicas possuem. Por exemplo, um sal, se eu pegar ele e colocar numa panela e ligar o fogo, eu não vou conseguir derreter aquele sal muito facilmente. Agora, se eu pegar o açúcar, colocar ele dentro de uma panela e ligar o fogo, claro que o açúcar vai derreter. Olha, já temos uma disparidade nessas características. Tá certo? Já consigo encontrar uma disparidade. Eu já não tenho, por exemplo, uma alta temperatura de fusão e de ebulição ali naquele meu composto. Tá certo? Aqui, ó, vamos só explanar aqui os modelos explicativos. Íons positivos e negativos formam estruturas cristalinas em redes mantidas
pela atração entre as cargas opostas. Os íons apresentam pouca mobilidade. E isso aí é a explicação de eu não conduzir corrente elétrica no estado sólido. Ao ser desfeita a rede cristalina e os íons se tornam livres, capazes de transportar carga elétrica. Quando a gente joga ele em água ou quando a gente derrete esse sal, ele vai conduzir corrente elétrica. Se certa pressão ou tensão é aplicada a um cristal, os planos cristalinos dispostos em redes deslizam, repelindo os íons de cargas iguais, fazendo com que o material seja fraturado. Ou seja, se eu apertar ele ali, ele vai se desfazer, tá certo? Vai quebrar, ele é quebradiço, tá? Então aí temos características dos compostos iônicos. Aqui, gente, ó, eu trago para vocês a fórmula e a nomenclatura dos compostos iônicos. E para representar os compostos iônicos, sempre vem o cátion primeiro, depois o ânion, tá certo? Para nomear os compostos iônicos, a gente vem com o nome do ânion, e o nome do cátion. Essa nomenclatura aqui, gente, dos meus compostos iônicos, eu não costumo cobrar ela em prova agora, porque a gente vai ter um conteúdo somente para isso, somente para estudar as nomenclaturas dos sais. Que conteúdo é esse, professor? Os sais, tá? As funções inorgânicas. Quando a gente for aprender ácidos, bases, sais e óxidos, quando a gente chegar nos sais, que for exatamente as ligações iônicas, a gente vai conseguir fazer a nomenclatura desses sais, entender melhor a nomenclatura desses sais. Mas aí tá exemplos para vocês. Ó. Nem todo composto iônico é formado pelo arranjo apenas de dois metais, né, de dois elementos químicos, perdão. Alguns íons são estruturas mais complexas que apresentam mais elementos químicos, não só dois, a gente pode ter três, enfim. Vai depender do tipo de sal que está sendo trabalhado ali naquela estrutura. Isso, quando a gente for estudar os sais mesmo, a gente vai ver que existe essa possibilidade de acontecer, tá certo? Eu coloquei aqui um slide em branco para a gente fazer alguns exemplos de ligações iônicas, tá certo? A gente vai fazer algumas... A gente vai colocar alguns elementos aqui, fazer a estrutura de Lewis e fazer as interações atômicas, tá? Eu vou colocar primeiro aqui para vocês o sódio, tá certo? O Na. O sódio tem número atômico 11. Vamos fazer aqui a distribuição eletrônica do sódio e vou ligar ele com o cloro, tá? Fazer a ligação entre o cloro. O cloro tem número atômico 17. Então vamos lá. Primeiro do sódio. Sódio 1s2. A gente já até fez ali atrás. 1s2, 2s2, 2p6. Opa, ficou feio aqui. Dois P6, 3S1. Esse aqui é a distribuição do meu sódio, 2 dá 11 aqui. Maior número aqui, 3, maior nível 3, então a gente vai ter um elétron na camada de valência, a carga do meu elemento vai ser mais 1, tá certo? Então já posso colocar ele aqui embaixo. Na, se a carga dele é mais 1, vou colocar aqui somente um pontinho. Agora a gente vai para o cloro, Cl, tá certo? Cl, 1s2, 1s2, 2... Opa, apagar aqui. Dois S2, dois P6, 3s2, 3p, deixa eu ver aqui quantos eu já tenho 12, são 17, 3p5, pronto, cabem até 5, até 6 aqui no subnível P, mas a gente vai colocar só 5, então a gente já tem 10, 17. Qual é o maior nível aqui? 3. Eu tenho 2. Quantos elétrons tem aqui nesses dois juntando aqui? 2 e 5, vou ter 7 elétrons. Quantos elétrons ele precisa para completar a sua estabilidade? Somente um. É mais fácil eu receber só um do que eu doar 7 para o meu elemento ficar estável, tá certo? Então aqui eu vou colocar cargazinha menos 1, tá? Agora aqui, quando a gente for fazer a representação de Lewis, tá, gente?
Quando a gente for fazer a representação de Lewis, a gente tem que colocar exatamente a quantidade de elétrons que o meu elemento tem na camada de valência. Por exemplo, aqui o cloro, ele tem 7, então eu vou colocar aqui os 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Tá certo? Pronto. Um vai doar e um vai receber. Quem é que vai doar? O cátion. Quem é cátion? Na. Quem é que vai doar? Ou quem é que vai receber? O cloro. O cloro vai ser o quê? Ânion. Então esse elétron vai ser transferido para cá. Tá certo? Ó, agora a gente pode contar. Vou botar aqui a canetinha de outra cor. Ó, se eu for contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o que ele vai receber? 8. Já o sódio, se eu excluir esse 3S1 daqui, a gente for contar, aqui quem é que vai ser o maior nível? 2. O maior nível vai ser 2. Quantos elétrons eu tenho nesse nível 2 aqui? 6 e 2 vou ter 8. Ele já está estável, né? Ele doou um elétron para a sua estabilidade acontecer. E agora, como é que vai ficar essa ligação aqui, professor? Seguinte, quantos átomos eu tenho de sódio? Na só tenho 1. Coloco aqui, Na. Quantos átomos eu tenho de cloro? Somente 1. Então, NaCl. Uma maneira bem fácil, bem simples também da gente fazer esse tipo de ligação aqui, gente, seria colocar as cargas. Vamos supor que eu tenho Na, o Na é mais, né, carga mais, e o Cl vai ser carga menos. Se eu tivesse números aqui, eu só pegaria vamos supor que aqui eu tenho o número 1, coloco aqui na frente do meu cloro. E aqui eu também tenho o número 1, vou colocar aqui na frente do meu sódio, tá certo? Como só é o número 1 e a gente não precisa representar a numeração 1 nessas minhas fórmulas moleculares, eu posso colocar só Na e Cl. E outra coisa, gente, além de eu poder só fazer isso, eu também posso fazer o seguinte, eu posso somente anular, como é positivo e negativo em cargas iguais, um positivo e um negativo, eu só anulo e eu junto os meus átomos e vai ficar NaCl. Isso serve para todos os átomos, todos os metais e todos os ametais que a gente for fazer ligações iônicas, tá certo, gente? Então, se eu pegar por exemplo, um alumínio e o oxigênio, dá para me fazer também esse tipo de ligação, tá certo? Vamos agora para as ligações covalentes. Ligações covalentes, gente, acontece o compartilhamento de elétrons, né? Quando dois átomos com alta afinidade eletrônica se aproximam, ocorrendo atração e repulsão ao mesmo tempo entre eles. No caso aqui das ligações covalentes, a gente vai ter ametal, pode anotar aí, gente, ametal mais ametal, tá? Vou apagar esse mais e vou escrever direitinho. Ametal mais ametal. Pronto. Ametal mais ametal, hidrogênio mais ametal, hidrogênio mais hidrogênio, tudo isso aí a gente vai classificar como ligação covalente. Existem dois tipos de ligação covalente. A gente tem a ligação normal e a ligação coordenada, tá certo? Mas vamos entender aqui como é que acontecem as ligações covalentes. Em determinada distância interatômica, ambos os núcleos atraem simultaneamente com a mesma intensidade 2 elétrons de valência e desse modo vai acontecer o compartilhamento dos pares eletrônicos, tá certo? Esse compartilhamento é chamado de ligação covalente e ela também está presente em íons poliatômicos, ou seja, íons com vários átomos, tá certo? Outra coisa que a gente vai identificar aqui na ligação covalente, que eu falei na aula anterior. Ligação covalente, existe o compartilhamento de elétrons. Na ligação covalente, ou na ligação iônica, a gente viu doação e recebimento de elétrons. Já aqui na ligação covalente, eu vou ter o compartilhamento desses elétrons. Os elementos vão dividir os mesmos elétrons a fim de fazer a sua estabilidade. Eu vou voltar aqui no slide para a gente ver melhor como é que funciona isso. Aqui, isso aqui. Nesse caso aqui, eu encontro o flúor, que tem 7 elétrons na camada de valência, e o hidrogênio, que tem 1. Para acontecer a estabilidade, eu vou até apagar aqui, gente. Para acontecer a estabilidade, esses elétrons vão ser compartilhados.
O hidrogênio, ele só precisa de um elétron para se estabilizar, de dois, perdão. Então aqui, ó, o flúor vai utilizar o elétron e o elétron do hidrogênio, o hidrogênio vai utilizar o elétron do flúor ao mesmo tempo, a fim de completar essa estabilidade. Então a gente vai ter 6 elétrons aqui, 7 e 8. Pronto, está estável. O hidrogênio com 2 também do mesmo jeito. Quando a gente for fazer aqui um outro exemplo, olha aqui, ó, eu tenho esse exemplo aqui, ó. Vamos ver se essa estabilidade vai acontecer? Olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O oxigênio está utilizando o elétron do átomo de hidrogênio da esquerda e o elétron do átomo de hidrogênio da direita ao mesmo tempo para essa estabilidade acontecer. E isso, os hidrogênios também estão utilizando os elétrons do oxigênio para essa estabilidade deles acontecer. E a gente vê uma exceção, a presença de uma exceção de quantidade de elétrons. A regra do octeto, ela diz o quê? Que o meu elemento, o meu átomo precisa ter 8 elétrons para se estabilizar. Mas a gente tem algumas exceções. Que uma das exceções, no caso que a gente vai estar trabalhando aqui, vai trabalhar mais ela, é o hidrogênio. O hidrogênio ele fica estável com 2 elétrons, tá certo? E ele é o elemento que mais facilmente faz ligação com outros. Tá certo? Mais facilmente ele vai ligar com outros. E geralmente ele vai estar presente na ligação covalente muito mais do que na ligação iônica. Não que ele não vai acontecer, mas muito mais ele vai estar presente na ligação covalente do que na ligação iônica, tá certo? Vamos aqui só relembrar, falar um pouco mais dessas características de ligações covalentes, tá? As ligações covalentes dos meus elementos não, eles fazem ligações mais fracas, como a gente tem a metal e os dois têm carga negativa, essas ligações elas podem acontecer, só que elas vão acontecer de forma mais fraca, tá certo? Os meus elementos eles podem ter, como é que eu posso dizer, uma temperatura de ebulição muito mais baixa comparada com as ligações iônicas, tá certo? A gente vai ter uma diminuição nessa energia utilizada por esses meus elementos para fazer a ligação, tá certo? Eles não vão conduzir corrente elétrica, como não é carga positiva e carga negativa ao mesmo tempo, a gente vai ter uma condução de eletricidade que não vai acontecer, na verdade, tá certo? Ela não acontece. Existem casos que a gente pode encontrar uma condução de corrente elétrica num composto molecular, mas que exemplo seria esse? Por exemplo, num composto que além da ligação molecular, ele também faz ligação iônica ao mesmo tempo. Professor, escreva um exemplo. Eu vou colocar aqui o NaOH. O NaOH, gente, vou até mudar aqui a corzinha. O NaOH é o seguinte, a ligação entre o sódio e a moléculazinha e o OH ao mesmo tempo, ele vai ser uma ligação iônica, tá certo? Porque a gente tem metal mais ametais. Mas ao mesmo tempo que ele está fazendo essa ligação iônica, ele também vai ser uma ligação covalente. Como assim, ó? A ligação entre o oxigênio e o hidrogênio. A ligação entre o oxigênio e o hidrogênio, gente, vai ser uma ligação covalente também, né? Molecular, também chamada de molecular, porque ela vai acontecer entre o oxigênio e o hidrogênio ao mesmo tempo. Mas qual das duas é a mais forte, professor? No caso, a ligação iônica ela vai sobressair a ligação covalente. Ele pode conduzir corrente elétrica? Vai conduzir. Por quê? É por causa do oxigênio e do hidrogênio? Aí você responde não. Ele vai acontecer porque eu tenho positivo e negativo, no caso positivo do sódio e o negativo do oxigênio e do hidrogênio, tá? Essa condução de corrente elétrica, ela só vai acontecer porque eu tenho os dois, tá certo? Então, só para relembrar, compostos que só fazem ligações covalentes não conduzem corrente elétrica só se ele tiver um composto, só se ele for ligação iônica ao mesmo tempo. Agora, se eu pegar um composto só tem a metais e a presença do hidrogênio ali, se muito tiver, ele não vai conduzir corrente elétrica de maneira nenhuma, tá certo? Então, na próxima aula a gente vai continuar com as ligações covalentes, tá certo? Espero que vocês tenham entendido as ligações iônicas. Qualquer dúvida, minha gente, só entrar em contato comigo, tá certo? Entre em contato comigo, eu vou estar mandando questões para a gente resolver e entender melhor as ligações
químicas, tá certo? Então, se não entendeu aqui agora, quando a gente começar a resolver as questões, a gente vai pegando mais o jeito, tá certo? Como todos os outros conteúdos, a gente precisa desse treino, dessa resolução de questões, para a gente poder fixar mais o conteúdo. Então, quando eu terminar de explicar as ligações químicas, todas as covalentes e as metálicas, a gente começa a resolver questões e entende melhor o conteúdo com a resolução de questões. Vocês vão ver que vai ficar muito mais claro quando a gente estiver resolvendo as questões, tá? Um abraço, até a próxima, minha gente.